Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo virtual do grupo Alta de Souza. E hoje o nosso estudo, ele é referente ao livro Estude Viva, e o nosso tema abrange dois textos, um com o nome de Em Todos os Caminhos e o outro Prescrições Sempre Novas. Então, como nós sempre fazemos, vamos fazer aqui uma leitura de harmonização para harmonizar o nosso ambiente, para harmonizar o nosso estudo. E a mensagem é do livro Migalha, se chama Confiando Sempre. Peçamos ao Senhor que nos sustente as forças da desincumbência, dos compromissos assumidos e que prossigamos adiante no campo de nossas abençoadas lutas, com a certeza de que o Divino Benfeitor jamais nos abandona. Então, tendo essa certeza de que, apesar de muitos momentos as coisas parecerem que não estão corretas, o momento parecer de sofrimento, vamos começar agradecendo a Deus por essa oportunidade, por essa certeza de que tudo está como tem que estar, que nós estamos amparados também pelo nosso Mestre Jesus, nossa querida Alta de Souza e os nossos benfeitores espirituais, e pedindo para que esse estudo que vamos fazer agora consiga reafirmar, trazer um pouco mais dessa certeza de que nós estamos sendo amparados e que Deus está conosco sempre. Assim seja, graças a Deus. Tanto essa leitura que eu fiz agora de harmonização, que é o Confiando Sempre, como as duas mensagens que nós vamos ler hoje, elas estão relacionadas a essa certeza de que Deus está conosco, a certeza de que estamos amparados, a certeza de que todos nós temos algo que podemos fazer e dar a nossa contribuição, mas não é por isso que vamos ficar parados. Então, o nosso estudo de hoje, ele é muito interessante para ajudar no esclarecimento de uma divisão, no sentido assim, sabemos que Deus nos proporciona as coisas, sabendo que Deus nos ajuda, que os benfeitores espirituais nos ajudam, mas eles nos ajudam. Eles não fazem o nosso trabalho por nós. Então, quando a gente começa aqui a ler a mensagem de hoje, esses textos eles são sempre relacionados a temas do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos. Então é uma chance realmente da gente estudar os dois livros ao mesmo tempo nos assuntos que eles se tocam. Então, o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está ali no capítulo 18, no item 10, e ele fala: muito se pedirá àquele que muito recebeu. O item 10, ele é um trecho do Evangelho de Lucas, e ele menciona que o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, eu já até mencionei num outro estudo esses dias, e vou mencionar de novo, um texto que se chama Por que Ignoram? Na verdade, por que junto, né? É porque ignoram. Isso acontece porque os espíritos ignoram. Então, por que eu estou falando isso? Muitas vezes nós olhamos para, aqui enquanto encarnados, nós olhamos para pessoas que cometem crimes bárbaros e nós falamos assim: nossa, tenho pena dessa pessoa quando ela desencarnar, porque ela vai sofrer muito. E nós, muitas vezes, quando falamos isso, nós estamos nos colocando numa posição de superioridade, como nós estivéssemos já imunes a esse sofrimento, porque às vezes lemos o Evangelho, vamos ao centro, vamos à igreja, ou não cometemos nenhum crime bárbaro. Só que é nessa questão, né, que a gente até fala diferentes
diferentes medidas, né, para as responsabilidades. Então, se eu tenho um conhecimento do que eu devo fazer, se eu já tenho uma bagagem, se eu já entendo com mais facilidade o que o Evangelho me diz, se eu já tenho discernimento e eu ainda faço, o meu crime, entre aspas, ele é muito pior do que aquele que está matando, do que aquele que está roubando, porque ele ignora. Então, eu falei isso de uma forma para ilustrar, mas a gente nunca sabe exatamente quem tem um crime pior, porque a gente não sabe qual é a bagagem de cada um e o que cada um traz de outras existências, mas o que esse trecho do Evangelho vem nos dizer, complementado pela leitura do livro do Estude Viva, é justamente essa noção da nossa responsabilidade e que nós temos que estar sempre atentos para o que podemos fazer, porque é muito fácil cairmos no desânimo, é muito fácil falar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, então por isso ele tem mais facilidade de fazer o que a gente a princípio não tem, e com isso a gente dá essa desculpa e não faz nada. Ah, mas fulano faz isso porque ele é muito capacitado, fulano faz isso porque para ele é fácil, fulano faz isso porque ele tem um pai, uma mãe, um irmão, um filho assim, assim, assado, eu não tenho, eu não posso fazer. Eu até acho que de repente essa pessoa realmente não possa fazer aquilo que a outra pode, mas talvez não seja para ela fazer o que a outra pode, e sim uma coisa diferente, algo que esteja relacionado com as qualidades, com as capacidades dele, né, de cada um. Então, o que vem sendo trazido para a gente nesse texto aqui, que se chama Em Todos os Caminhos, a primeira frase já é a seguinte: seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Já é uma frase que nos traz uma esperança e uma força, seja qual for a experiência, uma experiência mais tranquila, uma experiência mais desagradável, mais difícil, aquela que pareça que você está abandonada por Deus, como muitas pessoas falam. Então ele já vem falando na primeira frase: seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. E o interessante é ele usar a palavra convence-te, porque ele parte do princípio que nós não estamos convencidos disso. Nós estamos convencidos de que Deus está conosco quando a nossa vida está boa pra gente, né? Mas no momento que fica ruim, já surge a dúvida. E ele continua: isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. Então, esse pedacinho, ele vai ter relação com aquilo que a gente falou lá no início, que uma coisa é ajudar, outra coisa é fazer o trabalho pela gente. Então, Deus e a espiritualidade, ela está conosco, ela está nos ajudando. Isso não significa que nós não temos a nossa responsabilidade. Então, no segundo momento, ele vai comparar que o peixe, a árvore, né, que elas não pagam para estar ali, mas eles têm que realizar as suas atividades. Então, a árvore, como ele fala, não paga o imposto para o solo que ela está, mas o trabalho dela é dar os frutos, é fornecer uma sombra, é fornecer a madeira, enfim, é fazer o que ela pode fazer enquanto árvore. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Então, essa frase, ninguém recebe talentos da vida para escondê-los, é interessante porque ela vale tanto para aqueles talentos que nós sabemos que temos, mas não fazemos nada, como para aqueles que nós achamos que não temos e ficamos desanimados, como o exemplo que eu dei lá na frente de achar que a grama do vizinho é mais verde, então por isso eu não sei fazer nada. E ele vem agora falando: nascestes para realizar o melhor, ou seja, muitas vezes nós fazemos pouco. A nossa atividade ela fica muito aquém do que poderíamos fazer. Não podemos nos contentar, temos que estar sempre de olho, não podemos fazer mais, porque não viemos para realizar o básico, viemos para realizar o melhor.
Para isso, é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. Então, claro, quando é falado que nós nascemos para realizar o melhor, isso não significa que vai ser fácil. Da mesma forma que quando nós lemos que estamos amparados pela espiritualidade, por Deus, também não significa que vai ser fácil. É como nós estudamos, por exemplo, no estudo das preces, né? Aquelas preces, aquelas preces que tem no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente lê aquelas preces, eles vêm falando, a espiritualidade vem falando justamente isso. Se o caminho da pessoa, se a pessoa já está predestinada àquilo como muitos acham, para que eu vou fazer a prece? A prece, muitas vezes, não vai tirar o obstáculo da vida daquela pessoa. Não vai tirar um resgate, uma dívida que ela tenha que resgatar, né? Que fazer ali. Mas vai fazer com que ela enfrente aquilo de uma forma mais amena, de uma forma mais esperançosa. Faz muita diferença. Então, quando ele fala desses embaraços, ele vem dizendo justamente isso, que para realizar o melhor, vão haver os embaraços, vão haver os obstáculos, mas a gente tem que desempenhar as nossas funções com o apoio de Deus, como ele fala ali. No finalzinho desse Em Todos os Caminhos, que é uma das mensagens, ele fala: reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Então, por que ele está falando isso? Porque eu pulei um pedacinho, né, aqui, que depois de vocês em casa vão fazer a leitura integral, que é aquele momento que justamente pode vir a dúvida de que Deus existe, por justamente estarmos achando que temos muitos obstáculos, muitas dificuldades e que Deus nos abandonou. Então, nesse momento, ele, na verdade, traz aqui, reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor. Olha quantas ferramentas nós temos. Nós temos saúde, nós temos o corpo físico, nós temos a nossa cabeça pensante, nós temos a terra, o sol, a água, tantas riquezas naturais ao nosso dispor. E ele fala: compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Essa última frase é uma frase de muito conforto, porque às vezes, enquanto a gente tem que analisar os dois lados, né? Enquanto tem aquela face da questão de que nós não fazemos nada, porque achamos que não temos talento nenhum, tem aquele outro lado que fazemos muito e queremos salvar o mundo. E aí não tem mais nada, tem um limite que a gente não tem mais nada para fazer. Por quê? Porque não podemos mudar o outro, não podemos mudar a forma como o sistema acontece. Nós podemos nos mudar, a nós mesmos podemos nos mudar e podemos dar ali o nosso conselho, dar a nossa opinião e fazer a nossa parte. Mas não podemos mudar o outro, não podemos mudar o mundo sozinhos. Então, essa última frase, ele vem falando: você quer alcançar a felicidade, faz a tua parte, que Deus faz o resto. Esse Deus faz o resto é uma forma de falar, isso que a gente estava comentando antes, é uma forma de falar que nós não podemos mudar o mundo sozinho e não podemos mudar os outros. Deus é que pode. E Deus, se é Deus é que pode, se é Deus que faz o resto, as coisas vão acontecer
do jeito de Deus. Então, é uma frase pequena, mas ela traz muitas reflexões. É uma frase que para a gente refletir sobre humildade, sobre paciência e principalmente sobre a confiança em Deus, porque se é Ele que faz o resto, aquilo que nós não podemos fazer, nós temos que confiar que o que está sendo feito está correto. E como fazendo uma conexão com essa mensagem, a gente tem uma outra mensagem que é prescrições sempre novas. É uma mensagem que está disposta de uma forma diferente, ela vem com várias frasezinhas diferentes dessa que a gente leu, que é um texto com parágrafos. E nessa aqui, ele agora vem falando assim: veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. Então, depois dele falar que você tem os seus, nós temos os nossos talentos, depois dele falar que do livro aqui, né, falar pra gente que nós não estamos sozinhos, que nós estamos amparados, mas que nem por isso a nossa responsabilidade, vamos ficar isentos da nossa responsabilidade, e de que nem por isso vão deixar de haver as dificuldades, né? Foi isso que a gente viu nesse primeiro momento. E agora então ele vem falando assim: veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. Então, se você quer realmente ser feliz, você tem que se preparar para os embates que vão surgir dessa conquista da felicidade. Então, se é isso mesmo que você quer, porque você não precisa querer isso. Você pode ficar na sua zona de conforto. A gente tem o livre-arbítrio, certo? Então, se você quer ficar na sua zona de conforto, você vai colher o que colhe uma pessoa que fica na zona de conforto. Mas a felicidade não é algo que vem de graça, como o exemplo da árvore e do peixe. A árvore não está ali de graça. O peixe não está na água de graça, apesar de não pagar imposto, como ele mesmo fala, né? Então, se você quer realmente ser feliz, saiba que você vai ter que enfrentar as sombras. Saiba que vai ter que enfrentar as dificuldades. Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. E aí é interessante porque a frase é separadinha aqui, mas é como se ele falasse assim: o que você quer então é ser feliz? Tudo bem. A primeira coisa que você precisa saber é que você vai combater muitas sombras. Você vai ter que combater muitos obstáculos. E para isso, alimente princípios superiores e saiba que realizar o melhor, na verdade, é melhorar a si mesmo. Então, é aquela velha história, né? Nós estamos ajudando a todo mundo achando que a gente mesmo está ficando para trás, quando, na verdade, estamos nos melhorando a nós mesmos. Use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Outra frase maravilhosa. Não é porque então você acredita em Deus e tudo faz parte de uma coisa mesmo que eu não posso entender e eu não quero saber o que vão me dizer e o que eu estou lendo, se é de Deus, se é espírito que está me trazendo, eu vou acreditar. Não. Na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem falando muito sobre esse assunto, sobre a pesquisa, sobre a razão, sobre a lógica. Então, para nós combatermos os obstáculos, para nós enfrentarmos os embates, principalmente de pessoas que podem vir nos atacar, precisamos estar prontos com a lógica e não com uma coisa romantizada. Atenda a paz com todos. Quem cultiva aversões cria infelicidade. Trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o evangelho sem transpirar. Muito interessante, né? Ninguém segue o evangelho sem transpirar. Critique o que você fale ou escreva. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. Isso aqui também é um chamado à nossa vaidade. Muitas vezes eu falo isso, né, porque acontece comigo, então eu fico mais confortável falando que acontece comigo do que com outras pessoas. Mas o fato é que estamos, às vezes, preocupados com mostrar serviço, né? Então, eu quero fazer rápido, eu quero cumprir o prazo, eu quero saber eu quero que todo mundo saiba que eu fiz e que o meu ficou bonito e que eu ganhei um prêmio por isso e que eu ganhei o primeiro lugar e tudo mais. Mas nos esquecemos
do conteúdo. Então, é como também na revista espírita, na primeira revista espírita, quando Kardec, assim que Kardec começou as edições, a espiritualidade falou para ele: o seu trabalho tem que ser muito criterioso, porque é um terreno que tem que ter muito cuidado e qualquer coisinha, um trabalho inteiro vai por água abaixo. Qualquer vacilo, né? Um trabalho inteiro que é sério vai por água abaixo. Então, e como é que a gente faz isso? Através do que a gente fala e através da crítica ao que nós falamos e ao que nós escrevemos. É claro que vamos errar algumas vezes, porque o erro faz parte do aprendizado. Mas tudo bem, a gente errou, aprendeu. Agora, uma coisa é nem se criticar. Uma coisa é a gente fala assim, não, porque eu falo muito bem, porque eu escrevo muito bem, e aí é numa dessas que confiamos muito, não analisamos, não criticamos e vamos colher o fruto do que plantamos. Não inculpe os outros por suas decepções. Somos arquitetos de nossos destinos. Sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. Aperfeiçoe as próprias preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação de nossa própria natureza. Partilhe as tarefas do bem geral. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. E aí, gente, nessas últimas duas frases, a gente vai lembrar da questão do livro dos Espíritos, porque quando eu comecei esse estudo eu falei que os textos eles são relacionados a uma questão, a um item do Evangelho e a uma questão do livro dos Espíritos. Esse aqui, como nós percebemos, ele vem trazendo a questão da responsabilidade, mas a questão muito amparada pela necessidade de nós acreditarmos que Deus está conosco. Então, é assim, trabalhamos tendo noção da nossa responsabilidade, mas sabendo que não estamos sozinhos. E a questão, só porque a gente não leu, a questão do livro dos Espíritos é a questão 4, que ele pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, essa questão 4 vem falando da razão, ele vem falando que é o que Kardec também traz para a gente no livro A Gênese, que não há um efeito sem causa, e não há um efeito inteligente sem uma causa inteligente. Né? Lá na Gênese ele fala isso. Então, quando nós estamos falando nessa questão 4, é justamente fazendo uma conexão com esses textos que nós estamos lendo, por quê? Temos que ter a nossa responsabilidade, sabendo que Deus existe. E quando bater aquela dúvida, eu acho que eu estou sozinho, porque está pesado para mim, eu acho que na verdade Deus não existe, aí a gente recorre a essa questão 4. Como é que eu sei que Deus existe? Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Esse estudo, pessoal, é muito interessante porque nós estamos passando por um momento complicado e muitas pessoas estão ficando sem a esperança. Muitas pessoas estão justamente perdendo essa crença de que existe um dia melhor, de que existe Deus, né? Então, é muito interessante a gente ler esses textos aqui, os dois, fazendo essa conexão com os dois e também com as questões lá do Evangelho e do Livro dos Espíritos, porque não temos que botar responsabilidade na doença, não temos que botar responsabilidade no governo, no nosso vizinho, no nosso parente. Eles estão ali, eles existem, são os nossos obstáculos muitas vezes, são as nossas sombras, mas temos que fazer a nossa parte com aquele conhecimento que nos foi dado. E sabendo sempre que Deus está conosco. Então, depois desse estudo, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, espiritualidade amiga, benfeitores espirituais, agradecemos por mais esse estudo, agradecemos por esse reforço no entendimento de que estamos amparados, apesar das aparentes dificuldades, apesar dos obstáculos e das sombras que são colocadas no nosso caminho. Que nós possamos, depois desse estudo, ter essa certeza
Que nós possamos, depois desse estudo, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e fazer com que essa mensagem e essas vibrações de paz e amor e esperança possam chegar a todos aqueles que estão nos ouvindo, encarnados e desencarnados, que estão nas nossas telas mentais, a todos aqueles necessitados, Senhor. Fica conosco agora e sempre, assim seja, graças a Deus.